Parece que a gente acertou em cheio mesmo. Eu vou dizer pra você, eu mesmo fiquei surpreso. Às vezes eu me pergunto se o que eu tô fazendo tá trazendo resultados. E eu vou te falar, a gente acertou em cheio. Integrantes da PGR se surpreenderam com o fato de entrarem no foco dos Estados Unidos da América. A PGR não esperava ser alvo, já que os Estados Unidos direcionavam munição apenas ao ministro Moraes e ao presidente Lula. A frase agora é essa: defenda o Brasil do Moraes. Governo Trump troca adido de defesa no Brasil e ignora governo Lula. É isso mesmo. A Embaixada dos Estados Unidos tem um novo adido de defesa em Brasília. A posse do militar, que não fala português nem conhece o Brasil, se deu em cerimônia fechada. Nenhum militar brasileiro foi convidado para o evento. Para interlocutores do Ministério da Defesa, a chegada do novo adido sem que o governo brasileiro seja chamado para a recepção mostra como as relações entre Brasil e Estados Unidos estão distantes também na área militar. Nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro pressiona por sanções amorais e sugere que Lula só existe por causa do ministro do STF. É isso mesmo. A fala ocorre no contexto da recente imposição por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de uma tarifa de 50% sobre exportações brasileiras. Para Eduardo Moraes, seria um obstáculo a uma resposta institucional do Brasil, e sua saída abriria caminho para a reação do Congresso e até para a anistia dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Sem Moraes, Lula não teria saído da prisão. Sem Moraes, ele jamais teria sido eleito em 2022. Sem Moraes, ele ainda estaria preso, escreveu Eduardo. A publicação, feita em inglês, é interpretada como uma tentativa de alimentar a pressão internacional sobre o ministro do Supremo, com foco específico no governo Trump. Que uma notícia bomba essa, hein? A Procuradoria-Geral da República do Brasil recebeu uma carta do senador americano Shane David Jett, cobrando esclarecimentos sobre o ministro Alexandre de Moraes. Integrantes da PGR se surpreenderam com o fato de entrarem no foco dos Estados Unidos da América. A PGR não esperava ser alvo, já que os Estados Unidos direcionavam munição apenas ao ministro Moraes e ao presidente Lula. O senador Jett solicitou esclarecimentos sobre medidas para combater ilegalidades noticiadas pela imprensa. O documento foi endereçado ao nosso PGR em fevereiro e voltou a ganhar relevância essa semana. Paulo Gonet e delegados da Polícia Federal também entraram na mira das possíveis sanções americanas pela Lei Magnitsky. Eles seriam sancionados por darem sustentação a supostas ações ilegais feitas pelo ministro Alexandre de Moraes na visão dos norte-americanos. O escopo das sanções pode ser ampliado já em um primeiro momento. Aí, senador Magno Malta, eu queria a sua análise sobre isso. A gravidade do Procurador-Geral da República, nosso maior fiscal da lei, receber aí uma carta de um senador americano. Caramba, hein? Bicho pegou forte, hein? Não tem novidade nenhuma a carta do senador. Eu acho que ele vai receber boas informações. Eu não sei se eles vão passar informações verdadeiras, mas o senador já deve ter as informações. Está fazendo uma formalidade. É claro que o Gonet faz parte do grupo de Alexandre de Moraes. Ou de Gilmar Mendes. A gente fala muito de Alexandre de Moraes. Um ditador, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ele vocaliza, ele é o CEO dessa corporação, ele é o CEO desse consórcio perverso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje é um partido de esquerda. Eles já sabem, certamente, que o Gonet é sócio, ou foi sócio, do IDP de Gilmar Mendes. A criação foram eles três, Gilmar Mendes, o Gonet e o Flávio Dino. E todos os três estão no Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos sabem que eles decidiram. Não sei se eles vão falar isso para o senador na carta, de que eles não se sentem impedidos de consanguíneos, de votar, deliberar sobre processos
que veio de escritório de esposa, de esposo, de filho, de primo, caramba, 4. E aí, quem quiser ficar livre, tem esses escritórios aí. Então é o seguinte, assim, eu acho que o senador está fazendo isso como formalidade, ele tem as informações, ele quer dizer o seguinte, que as atitudes que eles vão tomar são legais, porque ele mandou uma carta, ele endereçou, ele não fez nada sem perguntar, sem ouvir, ele quer ver o que o Muniz vai falar para poder ver se bate com as informações que eles têm. É claro que o Supremo Tribunal Federal todo, esses assessores de Alexandre de Moraes, de Gunê, né, delegados federais, aqueles que abriram mão da seriedade da Polícia Federal e se foram fazer parte de uma Gestapo que está debaixo da mão de Alexandre de Moraes, de todos. É porque Alexandre se mostrou o valentão, né? E então eles botaram ele para vocalizar. E, infelizmente, ele não deve, né, pagar esse preço sozinho. Certamente o Gunê vai ter muito cuidado de escrever essa carta, porque as informações o senador já deve ter. É só para confirmar, não é? E se ele mentir na carta, eu acho que será muito pior. Um dia, algum desses pedidos vai ter que ser analisado, né? Tomara que não demore tanto, né? Nós temos 2026. Se o povo brasileiro entender que só o Senado pode fazer isso, e nós tivermos realmente 45 senadores e fazer um presidente que tenha coragem de impor o respeito do Senado. Nessa divisão da Constituição, 3 poderes harmônicos entre si, hoje não tem 3 poderes, nós temos a Constituição enterrada, ela é uma finada, não existe. Existe um poder que se autodenominou, ele é o mediador, e no Gilmar Palusa e antes também, ele já dizia, o Toffoli e também o senhor Barroso, de que o Brasil hoje tem na Suprema Corte um poder político. A política no Brasil está judicializada. E hoje eles mandam. Por quê? Porque foram eles que tiraram o condenado da cadeia e colocaram o cara na presidência da República. E esse cara, assim, na idiotice dele, nós não podemos pensar que as coisas que eles estão fazendo, eles estão errando. Eles estão cumprindo o programa de governo deles. É destruir tudo mesmo. É destruir tudo. É acabar com tudo. Quando esse cara faz um alinhamento, e eles são de esquerda, eles são realmente comunistas, e o Lula comemora, temos um comunista agora no Supremo. Quando ele fala da pauta de família, que é pauta atrasada, ele fala, pode nos chamar de comunista, ele fala, e diz que gosta. Então esse alinhamento dele com o eixo do mal, que é o Irã, que foi incluído lá pelo um ex-presidente dos Estados Unidos, no eixo do mal, o Irã, e todo mundo sabe desse país, ditador, cruel, sanguinário, né? Que mata homossexuais, que oprime mulheres, destrói vidas, e que tem um plano na cabeça, né? É destruir cristãos e destruir Israel. O foco deles é terrorismo, ponto. O Lula alinha, recebe aqui 2 porta-aviões contra a vontade de um esquerdista. O Biden estava no poder, não era o Trump. E o Biden avisou que não recebesse. A Venezuela não recebeu. O Maduro não recebeu. E o Lula recebeu. Fizeram festa aqui, né? E depois descobre-se que o nosso urânio sumiu. O nosso urânio aqui no Brasil sumiu. Esses porta-aviões ficaram aqui. Ora, ele se alinhou com o eixo do mal, com a China, com o Irã. Ele se alinhou com o Hezbollah, com o Hamas, Venezuela, Nicarágua. Bom, o Brasil não é mais uma democracia. Nós não somos. O Brasil é uma ditadura hoje. Não só a ditadura da toga, é a ditadura como um todo. Vê a carta do Trump, ele fala em censura, fala em liberdade, cerceamento dos brasileiros. Imagina, você não me perguntou isso, mas o Trump não tomou uma atitude tão somente por conta da amizade com o Jair Bolsonaro. Que loucura!
de dizer que Eduardo Bolsonaro foi quem provocou tudo isso. Eu vi uma palavra do Lula dizendo que o filho de Bolsonaro fez a cabeça do Trump. Pelo amor de Deus, o cara só pode estar bêbado. O que eles fizeram quando o Lula estava preso? Os deputados federais foram, a Gleice foi, usou até aquele lenço lá que os terroristas usam desde a época do Arafat, na Palestina, que o Hamas usa, deu entrevista na Al Jazeera pedindo socorro. Eles todos viajaram, o Montanha viajou junto. Então isso é uma falácia. O trabalho que Eduardo está fazendo, assim, ele está fazendo um trabalho, mas o fato do Trump ter a afetividade por ele, porque era uma coisa, Eduardo é amigo do filho do Trump, amigo da família, e Jair Bolsonaro é do espectro político do Trump. É do espectro político, o Trump não está alinhado com o eixo do mal. O Lula está alinhado com o eixo do mal. Vocês estavam falando aí agora, vejam o Milei, que é do espectro político, libertador, libertário, do Trump. É uma democracia hoje. Arrancou-se de lá uma ditadura. Agora vem me dizer que o Trump está fazendo invasão, que o Brasil é um país que tem a sua lei e que o Trump está desrespeitando. O Lula pegou um avião da FAB com o nosso dinheiro, sem pedir autorização, foi dentro da Argentina. Ele não respeitou a Argentina e foi lá visitar a Cristina Kirchner. Então, hoje nós estamos sofrendo as escolhas do presidente da República. E aqui eu quero usar a linguagem do Tarcísio. Ele, ao invés de prestar atenção no Brasil, governar, ser um sujeito positivo para o Brasil, um gestor, ele escolheu a narrativa. Ele está fazendo um governo ideológico, é só ideologia. Então nós estamos vivendo num país que um irresponsável está na governabilidade. E nós estamos pagando o preço disso, de um presidente ideológico que priorizou a ideologia, a narrativa, a mentira. Então esse homem vive de narrativa. Então hoje eles querem debilitar na conta de Eduardo Bolsonaro, na conta de Bolsonaro. O Trump diz que Bolsonaro, ele conheceu um homem que ama o Brasil e que foi o negociador mais duro que ele já conheceu, defendendo o seu país, os produtos do seu país. Ele foi o negociador mais duro que ele conheceu. Mas o Trump ama a liberdade. A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos reza exatamente sobre liberdade. É o que nós não temos no Brasil. Nós não participamos. Tem uma ditadura implantada que só poderá ser resolvida com, eu creio em Deus, com uma intervenção divina, e Deus usa pessoas com uma intervenção divina e com o entendimento do país, que precisa eleger 45 senadores, um presidente do Senado que tenha coragem, que tenha disposição para impeachment não tão somente Alexandre de Moraes. Na minha visão, impeachment todos esses que entraram no Senado como indicados e que mentiram. Um presidente capaz de pegar a sabatina de todos eles, colocar na TV Senado, entregar para a TV aberta, fazer um processo comparativo das mentiras que eles contaram para poder impeachment todos eles e fazer uma limpeza. Parece que a gente acertou em cheio mesmo. Eu vou dizer pra você, eu mesmo fiquei surpreso. Às vezes eu me pergunto se o que eu tô fazendo tá trazendo resultado, se tem algo que eu possa fazer mais, se eu tô no caminho certo. E a gente entende, ou a gente percebe se a gente tá no caminho certo, se o que a gente tá fazendo tem bons resultados ou não, através da reação dos nossos adversários. E eu vou te falar, a gente acertou em cheio. A revolta, a convulsão, a histeria dentro do PT e da esquerda, por causa da nossa ação, que basicamente anulou a campanha deles do Defenda o Brasil, e a gente conseguiu colocar com 1 milhão de menções Defenda o Brasil do PT, eles estão fora da caixinha, eles estão revoltados, ao ponto do PT, o site oficial do PT, as redes sociais do PT, fizerem uma menção sobre mim, dizendo que vão me oficiar ou provocar o STF contra mim, por causa da nossa campanha. Como vocês sabem, eu descobri como é que funciona a engrenagem desse gabinete do ódio, denunciei e a gente conseguiu sabotar o que eles iam fazer. Olha o que eles fizeram, publicaram há pouco tempo, olha só. O PT ingressa com ação no STF contra Gustavo Gaia.
O senador da República e presidente nacional do PT, Humberto Costa, junto ao deputado federal e secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato, entraram com representação judicial exigindo explicações do deputado bolsonarista Gustavo Gayer por declarações de teor ofensivo e inverídica, além de depreciativas referente à campanha Defenda o Brasil. Presta atenção. Porque eu denunciei o gabinete do ódio, eu mostrei como que funciona. Eles querem fazer agora uma ação jurídica que não leva a nada, que chama interpelação. Que manda para mim umas perguntas e eu decido se eu escolho ou não. Isso aqui é só para jogar confete para a base deles, não dá em nada, tá? Porque eu critiquei e denunciei a ação deles e, obviamente, a ação deles não deu em nada. Foi uma vergonha total. Gastaram, nossa, rios de dinheiro e não deu em nada. E eu, tive direito até um cardzinho sobre mim. PT ingressa com ação no STF contra Gustavo Gayer. Gente, até no site deles eu fui parar, fizeram matéria no site do PT. Olha que coisinha linda, cara. Então, assim, eu estou no caminho certo, né? Na tentativa desesperada de mudar o discurso e tentar apagar o espírito patriota dos brasileiros, a extrema-direita espalha fake news, afirmando que a campanha lançada pelo PT e aliados não é orgânica. Pausa. Aqui eu vou avisar para vocês, meus amigos. Em breve eu terei em mãos um documento oficial de uma empresa renomada que analisa e vê as métricas das redes sociais e vou provar que metade dessa ação do PT e da esquerda, dessas interações de perfis de esquerda nas redes sociais, no Twitter, é robô. Eu vou ter um documento, aguardem, e eu vou provar que metade são robôs. E vou esfregar este documento na cara do Sidônio no dia que ele aparecer lá na comissão de comunicação, no qual ele arregou essa semana passada, porque ele havia sido convidado, e agora nós vamos convocá-lo. E ele vai ser obrigado aí, e eu quero ver como que ele vai explicar. Como que ele vai explicar um documento oficial de uma empresa renomada, provando que metade das interações são robôs. Algo que eles nunca conseguiram fazer com a direita, agora nós vamos provar que a esquerda faz. E te digo mais, convido vocês, meus amigos, se você tiver um tempinho agora, se você não tem perfil no X, crie o seu perfil. Eles ativaram em torno de 500 mil robôs. Crie o seu perfil no X, não importa se você não tenha muitos seguidores. E vamos trabalhar nas nossas campanhas agora para rebater a esquerda. Tem uma que está acontecendo neste momento, sabe qual é? Vou mostrar para vocês. Entrei aqui no X, como vocês estão aqui, ó. Assuntos do momento, tá? Aí, ó, Bolsonaro te taxou, tá em 11º lugar, com 79... Cadê a porcaria? Com 79 mil menções, mas tem uma que já tá subindo, olha só. Defenda o Brasil do Moraes. 48 mil postagens. Deixa eu refrescar aqui, ver se já mudou alguma coisa. Dá uma refrescada, às vezes já melhorou, não sei, né? A Bolsonaro te taxou, tá em 9º. E Defenda o Brasil do Moraes já foi para 17º. Gente, a frase agora é essa, defenda o Brasil do Moraes. Então, o que eu peço para que você faça? Você vai lá e comente esta frase nos comentários. Não adianta só postar a frase. Você vai nos comentários dos posts que tá lá, você vai, clica e comenta, defenda o Brasil do Moraes. Vai em outro post e comenta, defenda o Brasil do Moraes. Porque é isso que eles estão fazendo, só que eles fazem com robôs. Nós somos orgânicos. Vai lá, pessoas, indivíduos vão fazer essa ação e a gente vai jogar esse Defenda o Brasil do Moraes para primeiro lugar, pode ter certeza. Um abraço, todo o caminho certo, o PT tá revoltado. A gente conseguiu, gente, numa mobilização impressionante, acabar com a campanha oficial que eles iam lançar. Ninguém viu, morreu, o que subiu foi o Defenda o Brasil do PT. É impressionante quando a gente coloca para trabalhar. Quando a direita se une e trabalha em uníssono, em sincronia, não tem como mensurar o que nós somos capazes de fazer. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.